Agente digital? A Abrad é para você. A Associação Brasileira dos Agentes Digitais defende os interesses de profissionais e agentes desenvolvedores desse setor. Os membros da Abrad são empresários e profissionais que compartilham seus desafios e juntos encontram soluções, trabalhando para auxiliar os associados na gestão dos seus negócios, projetos e até mesmo na participação em concorrências. Como associado, você também fará parte de um ambiente democrático, participando de reuniões que definem as boas práticas que impactam o mercado e a sociedade. E ainda tem direito a preços diferenciados e vantagens em diversos eventos, produtos e serviços oferecidos por parceiros do setor digital. Para se tornar parte da Abrad, associe-se no site abrad.com.br. Entre para o time dos principais agentes do mercado digital brasileiro. Olá, bom dia pessoal. A gente está aqui para mais um dos muitos webinars que vem acontecendo aí, principalmente na nossa rodada aí na nossa programação de eventos e eventos virtuais, webinars, painéis da Abrad. Para quem não conhece, né, eu vou falar um pouquinho da Abrad, vou dizer um pouco também sobre o que é o nosso painel, e vou já na sequência chamar os nossos participantes aí, eles vão poder se apresentar também para a gente, tá? Mas eu sou o Carlos, eu sou diretor de Martech, né, Marketing Technology, na Abrad Nacional. Eu fui presidente da Abrad Rio e já membro da diretoria da Abrad Nacional há alguns anos. Eu fui presidente da Abrad Rio durante 2 mandatos, né, o capítulo do Rio de Janeiro. Sou sócio de agência, né, e hoje também sócio de uma consultoria em Marketing Automation, Marketing Technology, que é a Atmo, e a gente está, junto com a Abrad, né, promovendo esse evento, esse painel, em que a gente vai falar justamente sobre Martech, né, as estratégias de automação de marketing para personalizar a jornada dos clientes. E a gente vai falar um pouquinho de como o que a tecnologia pode fazer e o que ela não faz para otimizar os seus investimentos em marketing. Então, para ajudar a gente aí com esse papo, com esse desafio, porque essa ainda é uma tecnologia nova para muitas pessoas, para muitos profissionais de marketing e para muitos clientes, né? Então, para isso, a gente tentou compor um painel que seja heterogêneo, né, que tenha pelo menos os 3 principais players dessa tecnologia, né, dessa abordagem. E hoje a gente tem, né, aqui nesse painel uma consultoria, né, barra agência. A gente tem uma empresa que é uma plataforma, porque hoje a gente não faz nada dessas ações de marketing automation e Martech sem uma boa tecnologia, uma plataforma para dar apoio. E a gente tem também uma empresa cliente, né, uma empresa que é parte integrante, um ator dessa peça aí do marketing automation. Então, eu queria chamar aqui para a gente, e para que eles possam se apresentar também, a Fernanda, do SAS. A Fernanda, ela é Head de Customer Intelligence Latin America no SAS. SAS é uma plataforma de automação de marketing, BI, CRM, etc. Né? E o André Almeida, que é Latin Head of CRM e Marketing Intelligence na Renner. Tá? Então, eles vão poder se apresentar um pouquinho. Se a Fernanda puder começar, né, Fernanda, fala um pouquinho aí de você, da sua história, do que você já fez, e na sequência o André, tá bom? Com certeza. Obrigada, Carlos, pela oportunidade de estar aqui contribuindo aqui nessa conversa aqui com a Abrad. Bom, a minha experiência é longa aí nesse mundo de CRM, DBM e agora de Martech, né? Eu atuo nesse mercado há 20 anos, há mais de 20 anos. Iniciei lá na época de DBM, quando começou a automação de marketing, né, campanhas, enfim, campanhas personalizadas, e venho apoiando os clientes, né. Inicialmente eu tinha foco no Brasil, depois passei a ter foco na América Latina, e sempre ampliando as soluções aonde nós pudéssemos trazer a parte de Customer Analytics
para suportar as estratégias de automação de marketing e personalização. Então, hoje eu trabalho, né, junto às grandes empresas aqui na América Latina, trazendo soluções para personalização de marketing, marketing digital, toda a parte de Customer Analytics, para que eles possam ter uma eficiência melhor nas áreas aí de CRM e marketing. Isso. Muito bom, Fernanda, obrigado. André, manda ver. Tá bom. Oi, pessoal, bom dia. Quero agradecer também o convite da Abrad para esse papo aqui com vocês. Falando um pouquinho de mim, eu também estou aí no mercado há mais de 15 anos, no mercado de CRM, de loyalty. Comecei ali, não sei quem está aqui junto, mas comecei ali com marketing one-to-one, no Peppers & Rogers, lá atrás, um dos precursores aí do que é essa questão de fazer relacionamento com o cliente one-to-one, de maneira massiva, né, mais personalizada. Passei por Telecom, conheci a Fernanda em outros carnavais aí na Sky, né, Fernanda? Isso aí. Depois passei também pelo varejo alimentar por bastante tempo, Pão de Açúcar, com o Programa Mais, Walmart com inteligência de marketing, inteligência comercial. Tive uma passagem também pela área de inovação, então já fui head de inovação do Iguatemi por 2 anos. Acho que inovação tem tudo a ver com o cliente no centro, né? E agora eu estou na Renner num projeto muito bacana de também cliente no centro, muito Martech e coisas bem legais aí que vocês vão conhecer nos próximos meses. Resumindo assim se eu pudesse dizer assim da minha trajetória, eu adoro entender comportamento humano, adoro entender o comportamento humano também com recorte consumo. Consumo é uma coisa que não é só transação, não é só compra, mas é interação, é tudo que você consome também de cultura, etc. Minha formação é sistemas, mas também fui para a parte de pesquisa, então hoje tenho área de pesquisa junto, a parte quali toda, e o que eu gosto mesmo é de entender comportamento humano, entender consumidor e ajudar as empresas a terem mais rentabilidade a partir desse conhecimento e o consumidor a ter mais benefícios também a partir dessa relação personalizada. Muito bom, André. Legal. Dá muita segurança, assim, pelo menos para mim que estou mediando aqui, ter dois feras assim, né? Com tanta experiência, eu acho que vai ser muito rico. E como eu falei, né? Heterogêneo, né? Transversal. Acho que dá para a gente falar bastante aí ao longo desses próximos minutos que a gente tem. Então, assim, pessoal, eu vou tentar direcionar aqui o nosso papo para a gente vai falar de marketing automation, né? Eu sei que no âmbito do Martech e do marketing cloud como um todo, né? Eu costumo dizer que o marketing cloud para mim é como se fosse um conceito, né? E aí debaixo desse guarda-chuva tem algumas outras disciplinas de automation, Martech, etc. Então, a gente vai falar de um ponto de vista muito também de agência, né? Não só da tecnologia, porque a tecnologia ela é um habilitador, né? E o André falou bem, ele gosta de entender comportamento humano, né? E no final das contas, a gente pode tentar muitas vezes trazer ferramentas e algoritmos, etc., mas o que faz a diferença é a análise humana do comportamento humano, né? Então, é até assim que a gente tenta se posicionar na Atimo como consultoria, não só focando em dados e etc., tá? A primeira bola que eu queria levantar aqui para a gente é o seguinte: já que a gente está falando de pessoas e consumidor, né, e de jornada desses clientes, né, e como a automação de marketing proporciona para a gente numa escala, né, em universos muito grandes, o que ela proporciona de melhoria nessa jornada e personalização, qual é a importância de uma base de dados unificada? Então, assim, eu vou mandar essa para o André primeiro, porque eu acho que é uma pergunta que cai
muito bem para quem é empresa, cliente, né? E a Fernanda já pode também emendar. Então, André, para a Renner e para a sua experiência, qual a importância de ter uma base de dados unificada? Isso tem tudo a ver com CRM, né? Tem tudo a ver com CDP e etc. Então, traz para a gente um pouquinho aí da tua visão. Legal, eu acho que a pergunta que você fez é bem... é o começo do caminho, né? Então, até se eu puder fazer um disclaimer aqui de termos, hoje em dia, quando você fala de CRM com alguém, cada um entende uma coisa, né? É uma sigla que ela já está meio banalizada, acho que aí tem vários porquês, mas um acha que é a parte analítica, o outro acha que é o call center, o outro acha que é o banco de dados. Então, tem muitas dúvidas sobre CRM. E, no fim das contas, é uma matéria relativamente nova na administração, né? Tem uns 20 anos no máximo, porque é quando a gente teve capacidade computacional de processar dados para entender comportamento. Então, eu vou chamar CRM aqui de gestão de clientes, tá? Para fazer uma boa gestão de clientes, tudo começa por conhecer o consumidor, né? Conhecer o cliente. Então, CRM tem ali o R do relacionamento. Qualquer relacionamento você precisa conhecer com quem você está relacionando, né? E a base unificada, ela é um meio para que você conheça seu consumidor. Acho que ela é importantíssima porque é o começo do caminho, onde está ali todo o comportamento transacional, né? Tudo que você pode ter também de dados sobre a pessoa, não só sobre as transações, sobre os produtos, canal. Então, tem uma riqueza muito grande ali quando você pensa em uma transação, uma nota fiscal, e aquilo tudo precisa estar organizado para você começar a conhecer as pessoas. E aí, depois, existe toda a continuação dessa história, quando você fala de gestão de clientes, que aí é se relacionar com os clientes, realmente gerir o relacionamento com cada um, né? Entender se esse relacionamento está saudável, não está, tem oportunidades, mas tudo começa a partir do conhecimento. E o conhecimento numa base única é super importante. Acho que também, mais um ponto aqui que eu acho importante falar, é que a base única, ela é viva, né? Então, conforme você vai acrescentando pontos de contato, vai acrescentando outras características do negócio, você tem que trazer isso para dentro. O importante é que a empresa nunca perca a capacidade de aprender com as histórias que os consumidores contam em cada interação, em cada transação. Então, o dado ele precisa vir de maneira organizada, acionável, ele precisa ser transformado e depois ele precisa retornar para o ponto de contato de uma forma que a experiência seja personalizada, seja bacana para o consumidor. Então, é um caminho de ida, de transformação e de devolução ali para a experiência, né? Fernanda, com certeza. Eu acho que o André colocou pontos importantes aí, né? De ter a base unificada para conhecer de fato o cliente, né? Ter essa informação organizada, né? E essa base única ela tem que ser viva, né? Então, olhando o que eu enfrento ali mas o que eu observo de desafios, né? Que o mercado tem. Tipicamente o desafio está em como obter essa informação, ou seja, como é que eu plugo a minha tecnologia na fonte dessa informação para trazê-la, transformá-la da forma adequada, de uma maneira ágil e de forma que eu consigo acionar ela quando eu faço essa transformação. Então, hoje em dia, a gente tem basicamente duas características aí de informações, né? Aquela que é a transação gerada e que eu pouso ela num repositório para poder explorar, né? Então, a informação batch, aí, o tradicional batch, e eu tenho a informação em tempo real. Né? Então, essa informação, ela trazida em streaming, muitas vezes eu utilizo ela, mas eu não preciso pousar ela num repositório, eu já pouso ela transformada, ou seja, eu tenho dois níveis de informações completamente diferentes, que eu consigo trazer uma agilidade, né, para CRM, para ter acesso a essa informação e realmente acionar no momento que eu quero, né, compor ali melhor o conhecimento do meu cliente.
Em relação à questão da base viva, né, mais e mais ainda nesse mundo de MarTech, essa base ela é viva mesmo, né? Por quê? Você não tem mais só as informações dos sistemas que a sua própria empresa gera. Você tem informações terceiras de outras tecnologias compostas aí no MarTech que vão gerar informações. Então, você tem que ter essa capacidade de ter essa conectividade através de APIs ou de extração dessa informação para trazê-la e torná-la acessível e compor isso dentro do teu CDP ou da tua base unificada, para que, de fato, você tenha o perfil ali mais completo, expandido do cliente. Então, tendo tecnologias adequadas que te permitam trazer essa informação, traz uma agilidade, né, e traz essa velocidade que você precisa de trazer novas informações de uma forma recorrente, né, e que isso é um processo vivo, né, muitas empresas a gente vê que ele cria um repositório de dados e ele fala, olha, CRM, né, CRM em termos de departamento de gestão do cliente, essa é a base que você tem para trabalhar, né. Dali a um mês, já tem várias informações que já não são mais relevantes. Então, a empresa se preparar para que ela tenha isso como um processo dentro da tecnologia e de negócios híbrido, né? Porque você tem que ter as duas partes aí interagindo. Para suprir e disponibilizar essas informações para acionamento, isso é algo extremamente relevante e cada vez mais, né? Quando a gente fala de MarTech, a gente tem novas tecnologias para poder compor isso. Então, esse é a minha visão aí da importância e da forma como manter essa base unificada com a visão real aí, né, do cliente. Legal. Eu vou pegar, enquanto vocês falavam, fui pegando algumas coisas aqui para a gente poder trabalhar um pouquinho em cima ainda. O André falou de CRM e eu gosto muito quando a gente traz essa abordagem conceitual, né? Eu falo sempre isso também. Eu começo falando, cara, CRM como conceito, né? Porque quando a gente fala de CRM, a pessoa pensa naquela ferramenta ou naquela plataforma, eu vou contratar tal software. Não, peraí, dá um passo atrás. Pensa no CRM como conceito, né? De gestão de relacionamento com o seu cliente. Se você for na feirinha lá, na padaria do seu Manuel, e ele tem uma caderneta com o que você comprou e quanto você deve, ele está fazendo CRM, concorda, André? Ele só não está usando aquela ferramenta líder de mercado, mas ele está ali fazendo o CRMzinho dele, né? Aquele papelzinho ali. Total, acho que é aquela máxima, né, de tratar pessoas diferentes, de formas diferentes, milhões de pessoas ao mesmo tempo, mas cada um se sentindo numa relação personalizada, igual fazia o dono da quitanda na cabeça dele, né? Exatamente. Eu acho que a gente vai falar. A tecnologia entra para te dar escala, mas o conceito é realmente um relacionamento relevante para as duas partes, né? Exatamente. A gente vai falar disso, de milhões, né? Quando a gente já vai falar de personalização em escala, né? Porque a gente só consegue fazer isso com tecnologia e até por isso que a Fernanda está aqui com a gente, porque a tecnologia habilita isso, né? Mas ainda dentro do que a Fernanda e você falaram, André, você falou de streaming de dados, né, Fernanda? Eu acho que não sei se a audiência pegou exatamente, mas o streaming é aquele dado online, né, em tempo real e tal, que não é batch, né? Batch não é aquele pacote, né? Ou seja, exporta aí a tua planilha do teu CRM e importa aqui na ferramenta. Hoje, em um dia, já está velho, né? Você vai ter que ter uma rotina de exportação e importação diária, né? Ou mais de uma vez por dia. Então, já não cabe mais, né? Para a gente poder falar de milhões e de escala, a gente precisa que realmente a integração seja online, em tempo real, porque isso dá agilidade, né? Então, as empresas hoje, elas precisam realmente ter agilidade. A gente precisa responder rápido, né? Então, só através de muita tecnologia, de automação, é que a gente consegue fazer isso. Se a gente ficar na década passada não, exporta aí, importa aqui, pessoas no meio do caminho, tem falha e é lento, né? Então, não funciona. E eu acho que a questão contextual é o relevante aí, quando a gente fala em relação ao relacionamento com o cliente, né? Eu vou dar um exemplo
por exemplo, quando você pega em telefonia, né? Se ele acabou de terminar o crédito dele, ele consumiu o crédito que ele tinha no pré-pago dele. Se você mandar uma mensagem assim que isso termina com uma oferta relevante para ele, as suas chances de conversão são muito maiores se você esperar o arquivo do dia seguinte que diz que a recarga dele acabou ontem, né? Então, esse é um exemplo muito vivo, né, que a gente vê no dia a dia e a gente vê o resultado disso, que o contexto é tudo, né, para você entregar algo relevante para aquele cliente. Quantas vezes a gente não recebe um e-mail, às vezes, com um saldo errado, porque a gente já consumiu e vem aquele saldo do mês passado, né, então a informação, ela não está a mais nova, a mais fresca ali disponível, né, então isso torna a experiência muito diferente quando você traz isso para o contexto da comunicação que a empresa vai fazer. É isso aí, se bobear, quando ele receber SMS, ele já vai ter até recarregado, né? E aí essa coisa entrou num ciclo vicioso de tudo atrasado. Exato. E ainda no CDP, acho que é legal talvez a gente falar até tecnicamente, né, da diferença, né, do CDP para DMP, eventualmente, porque muita gente não sabe isso, né? Então, a definição básica, e aí se vocês puderem complementar, first party data, né? Você tem a CDP com as informações, hoje até à luz das leis de proteção de dados pessoalmente identificáveis, né? E a DMP third party, né? Então você tem dados de terceiros ali não identificáveis em tese. Basicamente essa é a diferença, né, pessoal? Ou não? Aí tem uma diferença aí, por exemplo, a DMP, ela é utilizada também para ativar a compra de mídias, né? O intuito da CDP não é isso, é utilizar o dado internamente dentro da organização, inclusive dados terceiros que a empresa pode adquirir e trazer para esse repositório, né? Tem uma capacidade da CDP, ela ter essa capacidade de fazer a integração desses dados numa visão de identidade, então a gestão de identidade do cliente, ela é parte do CDP também, ela não é simplesmente um repositório, ainda mais quando nós falamos em mundo digital, a gente tem o cliente se identificando de diversas formas, em diversos devices, e isso pode gerar informações que precisam ser trabalhadas para a gestão de identidade. Então, a CDP ela precisa ter esse pilar para realmente ter a visão única do cliente ali, e tem uma questão do acionamento, né, do provisionamento desta informação para consumo. Então, ele precisa estar armazenado, disponibilizado, ou através de APIs, ou através de arquivos, mas que possa ser consumido na forma como ele foi estruturado pela DMP, ou pela CDP. Perfeito, Fernanda. E aí, já pegando para o nosso próximo ponto, né? Não vamos deixar a bola cair, vamos manter ela no alto. A gente vai falar aí dessa sopa de letrinhas, né? Um pouquinho, né? Então, a gente tem no Marketing Automation a CDP, né, a DMP, dentro do contexto, né? CMS, né? Gestores de conteúdo, BI, Business Intelligence, algoritmos diversos, tá? Enfim, que tecnologias a nossa audiência precisa conhecer para gerenciar a comunicação de forma eficiente e eficaz, né? Porque não basta ser só eficiente, a gente precisa de resultado. Então, André, você pega essa aí, essa bola que já está levantada? Pego sim. Bom, pessoal, na minha visão, a gente precisa conhecer todas e conhecer com muita profundidade. Porque, na prática, a gente tem que trazer resultado para a empresa, né? A gente não é sempre que você vai ter ao seu dispor, no seu budget, a capacidade de comprar tudo que você quiser, né? E voltar com um monte de sacola de brinquedos novos para casa. Então, conhecer é o mínimo, né? Porque depois você vai ter que fazer algumas escolhas e às vezes elas são difíceis. Eu gostei quando a Fernanda falou de tipos de informação, camadas de informação, porque streaming custa caro, né? Informação online custa muito caro. E quando você vai organizar os dados, a gente
dependendo do que você quer fazer com o dado, você vai precisar de dados real-time, mas às vezes, se você estiver numa situação em que não é possível, também é possível gerar resultado com dados que não são real-time. E tem alguns que é super importante que sejam, como o exemplo que a Fernanda falou. Tem outros que, pela própria característica do dado, ele não tem uma atualização tão rápida. Então, a gente sempre fala da perecibilidade também da informação. E conhecer tudo isso com profundidade vai te ajudar a montar o seu melhor plano, falando de investimento necessário e retorno que você consegue trazer, né? Então, sei lá, vamos pensar em dados cadastrais. Tem dados que não mudam toda hora, mas se eles mudarem e estiverem errados, você pode ter um prejuízo muito grande. Quando a gente fala de dado cadastral, sei lá, tem endereço, tem estado civil. Estado civil é uma coisa que não muda toda hora. Então, por outro lado, tem alguns dados transacionais para você fazer triggered marketing mesmo e ter diversas réguas funcionando que são ativadas de acordo com o comportamento do cliente. Aí sim tem coisa muito importante que vale a pena investir e pagar para ter o dado real-time, como nesse caso de telecom que a Fernanda falou, na questão toda do Phygital também. Então, se você vai ativar um cliente por localização ou se é uma jornada mista, né, que ele interage com um ponto de venda físico e online. Então, fechando a pergunta que você me fez, é importante conhecer qual das letrinhas, cara, no mínimo todas e com muita profundidade, porque aí com isso a gente consegue montar um plano real, né, de verdade, assim, que vai funcionar na empresa e que nem sempre vai ser tudo super online, mas pelo menos o ultra necessário tem que ser. Você falou uma coisa, André, a Fernanda, vou querer que ela complemente, claro, né, mas você falou uma coisa que me faz lembrar muito o Brasil, né, assim, o streaming ele é caro, né, o dado online ele é caro, e aí o executivo da empresa ou o teu budget não cabe, aí você fala, cara, eu sou brasileiro, né, então a gente vai resolver esse negócio, seja ele online ou não, com batch ou não, a gente vai dar um jeito de fazer, se eu não tenho esse orçamento, eu vou fazer da mesma forma. Mas é caro, Fernanda? Acompanha o André aí na sua opinião? O que você já viu por aí? Eu não diria que é caro. Eu diria que o investimento que você faz, ele vai te trazer um retorno para o negócio relevante, né? A gente tem muitos casos, aliás, todos os casos que a gente tem utilizando tecnologia de streaming, ela realmente se prova o valor muito rapidamente, porque é um dado que ele está pousado e muitas vezes não utilizado da forma, no contexto e na velocidade que era necessário para ativar esse valor para o negócio, né? E tem uma questão aí do streaming, e aí eu vou muito para as campanhas em tempo real, contextuais, né? Que tipicamente quando a gente vai conversar com as organizações, né, de CRM aí, agora eu quero fazer campanhas em tempo real. Então, o mindset normalmente que a gente vê é trazer o conceito da automação de marketing, batch ali, vou segmentar, vou tirar os insights, vou estabelecer qual é a minha audiência, vou fazer uma campanha personalizada e trazer isso para o mundo em tempo real. A tecnologia em tempo real, de modo geral, ela é uma tecnologia cara, e aí não é o SaaS, não é qualquer outro provedor, porque exige uma infraestrutura, uma preparação para que você possa tratar o volume que cada empresa vai precisar para as demandas em tempo real. O que é importante numa estratégia em tempo real é você estabelecer, através da inteligência artificial, observar quais são os eventos relevantes que você deveria captar em tempo real. Então, o teu escopo, ele reduz muito. Então, você não vai captar tudo, mas você vai captar eventos que vão se transformar em triggers que vão gerar uma comunicação personalizada, contextual, one-to-one para aquele cliente. Então, isso não, por exemplo, quando a gente fala em tecnologia de streaming, você consegue captar volumes gigantescos de dados.
porém você não vai materializar esse volume gigantesco de dados, então você tem uma vantagem que você não tem um custo grande aí de armazenamento. Essa consolidação feita, ela vai gerar eventos observados que vão fazer o trigger para uma ação, né? Então você vai ter uma agilidade ali, um volume muito menor de eventos que você vai gerar. E aquela personalização você já vai deixar programada ali, né, para os perfis que entram, e você vai combinar com o dado histórico que você tem do teu cliente. Então, por exemplo, você vai ver um evento relevante de uma oferta que você quer fazer para o teu cliente, mas você vai olhar o perfil dele, qual foi a tua next best action, que você entendeu que faz sentido oferecer para aquele cliente, e pode ser que você nem ofereça nada, ele vá no ciclo natural dele, porque ele já vai adquirir, ou ele vai, por exemplo, se é um streaming de uma informação do website, ele já vai navegar naquele item, né, dentro do website, por exemplo, então eu não preciso fazer nenhuma ação. Ou eu vou complementar com algo que faça sentido. Então, dentro da estratégia, eu já não estou fazendo algo que é para um público determinado. Eu estou olhando eventos gerados e estou reagindo àquilo. Então, é como se eu montasse uma estratégia de comunicação personalizada one-to-one para eventos relevantes. Então, essa coisa do caro, ela tem essa diferenciação, porque eu deixo uma estrutura armada para poder reagir e ter essa decisão rápida e de forma contextual, né? Então, isso muda um pouquinho o conceito. Caro e barato é relativo, né? Exato. Ele só fica caro quando o valor fica abaixo do preço, né? Se o preço sobe, o valor desce, fica caro. Se fica ao contrário, o valor mais alto que o preço, fica barato. O que importa no fim é o ROI, né, pessoal? Então, assim, você investiu e você vai ter um retorno sobre aquele investimento, um determinado retorno, e se isso estiver ok, deixou de ser caro, né? A Fernanda falou muito de campanhas em tempo real, né, de personalização. A gente já ouve falar, né, muito dentro desse contexto de web personalization, né, hiperpersonalização. A gente está falando, né, ao longo do papo aqui, o André também já falou mais cedo, de volumes de dados muito grandes, né? Então, ainda dentro desse ponto, né, desse conceito, dessa nossa sopa de letrinhas, a hiperpersonalização, né, ela tem a ver com CMS, né, pessoal, com gestão de ativos, né, com asset management. Então, a tecnologia, né, a ferramenta, dificilmente a gente vai conseguir isoladamente uma ou outra coisa que funcione, né? A gente, na verdade, precisa orquestrar todo esse conjunto de tecnologias e de soluções. Então, o André falou bem quando ele disse assim, olha, você precisa conhecer tudo, né? É claro que, dependendo do nível hierárquico, vamos dizer assim, da organização que você está, você vai podendo se tornar mais generalista. Mas, se você está um pouco mais na cadeia ainda, né, mais embaixo, você ainda precisa ser um especialista, né? Você ainda precisa saber muito sobre uma ou outra tecnologia, não é isso, André? Exatamente. E tem mais uma coisa aí da sopa de letrinhas que você falou agora, né, tal de CMS. Eu acho que tem uma coisa que está acontecendo bem interessante nesse momento aí de gestão de clientes 4.0, digamos, que teve um momento em que era o one-to-one com o dado só proprietário da empresa. Tem depois o momento em que você começa a trazer outros dados. Aí tem um momento em que entram as entidades de mídia de performance, que a entrega é o one-to-one, mas a gestão não é, porque a gente sobe determinadas informações, mas você não tem exatamente o que cada pessoa recebeu na ativação. E tem a questão toda do leilão, né? Então, assim, o cenário ele foi ficando super mais complexo, para quem gosta também foi ficando super mais interessante, mas você tem que tomar decisões, assim, acertadas, por isso que eu falei de conhecer tudo, porque investimento em mídia de performance é um investimento super importante que está ganhando uma fatia cada vez maior no budget do marketing de todo mundo aí, né? Versus mídia de massa, mídia offline. E ele tem essa característica que é meio one-to-one, na entrega o cliente tem uma sensação de personalização, mas na hora de você fazer a gestão
desse tipo de campanha, ou de uma campanha 360, que tem mídias proprietárias misturadas com mídias de performance, e aí você começa a ter um cenário mais complexo, e aí você precisa realmente ter uma organização dos seus dados, da sua estratégia de ativação muito, muito clara. E depois você também falou de ROI. O ROI, ele óbvio, pode ser visto por campanha, né, pela campanha 360, por mídia, etc. Mas é importante a gente nunca esquecer de olhar o cliente, né, porque tudo a gente está falando aqui de cliente. Então, como que isso impacta a Customer Lifetime Value, que é uma coisa que também é polêmica, mas que você tem que ter alguma forma de saber se aquilo que você está fazendo está aumentando o valor do cliente para a empresa. E depois do seu Customer Equity, né, de todo o seu grupo de clientes, que isso aí sim é patrimônio ativo, né? Assim, sem querer sair muito do trilho do Marketing Automation, mas você falou de Customer Lifetime Value e é aquela máxima também, né? Mais caro você atrair do que reter, né? Então é melhor você trabalhar na retenção, diminuir o churn, né? Fazer com que o cara continue ali e isso, a hiperpersonalização, as ferramentas ajudam a gente, né? Dentro ainda desse contexto, pessoal, eu acho que a Fernanda também pode falar um pouco depois que esse ponto, principalmente, ele é muito extenso, né? Porque cada uma dessas siglas, elas se desdobram, né? Eu fico com a conclusão, né, ainda maior de que a certeza de que a gente só habilita isso tudo com uma baita estrutura de tecnologia, né? Com uma baita plataforma, né? Isso hoje é mais fácil de ser feito, ainda é um mito achar que isso é impossível, né? Principalmente dentro de organizações até menores, né? Mas você só consegue habilitar isso com muita tecnologia, né, Fernanda? É aí que uma plataforma como o SaaS, por exemplo, entra, né? E entra com a gestão aí desse ecossistema como um todo, né? Desde a parte de mídia, de personalização, até de automação e etc., né? Sem a gente ter uma ferramenta, né? Um ferramental, uma plataforma que proporcione, é praticamente impossível de ser feito, né? Sim, principalmente quando a gente fala das mídias, você está falando de diversas mídias distintas, então você ter a rastreabilidade, né, do que você fez naquela mídia, do que você atraiu de clientes por aquela mídia, ou gerou leads através daquela mídia, se você não tem uma ferramenta de automação que te permita fazer esta conexão, né, e ter esta informação disponibilizada para aprendizado, estudos, inclusive a atribuição de marketing, você não vai ter a agilidade necessária para medir o resultado e fazer melhoras em estratégias futuras, né? Então, quando a gente fala de ter uma jornada do cliente, a gente está falando de ter a jornada nas próprias mídias aí de performance, nos próprios canais, e aí canais digitais, canais offline, como a gente diz, que seria um call center, enfim, ou até outros canais digitais como o chat, enfim, que são canais que geram informações, geram engajamento, né, e que precisam estar dentro dessa medida de resultado. E muitas vezes, quando a gente está falando aí das mídias de performance, elas são muito usadas em estratégias de aquisição, mas muitas vezes eu tenho que reengajar o meu cliente através dela também. Então, a via de mão dupla aí, ela é muito relevante. E hoje a gente vê que o gap, e aí é uma coisa que a gente provê, né, é a questão de você entender o segmento ou a característica do seu cliente, né, dentro do que você tem de informações desse cliente, e você fazer uma estratégia de engajamento lá na mídia social, por exemplo, com a informação que você conhece do seu cliente, não simplesmente colocar um conteúdo porque ele pode ser parte de um segmento que você elegeu como audiência target dessa sua ação. Então, você consegue fazer o one-to-one também criando uma campanha, né, lá na mídia social, por exemplo, mas colocando pessoas naquela campanha que são parte dos segmentos que você conhece e que você quer apresentar algo personalizado, né? Então, você consegue fazer todo esse ciclo.
E quando a gente fala... Pode falar, Carlos. Não, eu ia emendar aqui uma sequência de, até para o André também, como que a inteligência artificial pode ajudar nesse processo, pessoal? Porque aí a gente tem várias tomadas de decisão em tempo real, né? A gente tem algoritmos que têm que ser desenvolvidos, né? Muitos já vêm embarcados em plataformas como o SaaS, por exemplo, né? A própria ferramenta cuida já desse trabalho, facilita pra caramba. Mas, André, como que a inteligência artificial pode ajudar nesse processo de tomar decisão? E assim, se você puder contar um pouquinho para a gente, como que isso é feito na Renner, né? Ou aonde você já passou, como que é utilizada a inteligência artificial? Porque mesmo com toda a automação e com a tecnologia, ainda assim a gente precisa tomar decisões em tempo real, né? E a inteligência artificial, ela ajuda pra caramba também, né? Às vezes atrapalha, né? Mas na maioria das vezes ajuda, né? Tá, vamos lá. A gente começou falando de visão única, né? E aí eu falei lá no começo que para você ter um relacionamento bem sucedido, você precisa conhecer com quem você está se relacionando. A inteligência artificial, ela entra nessa questão do conhecimento, então ela pressupõe que você já tem a cozinha organizada ali, né? Com os dados e tudo mais. E aí quando a gente começa a falar de campanhas, de marketing de contexto, de coisas que vão acontecendo ao longo do relacionamento, você precisa ter capacidade de aprender com isso também. Então, assim, vou contar um pouquinho da minha experiência, até em momentos que eu já trabalhei com o pessoal do SaaS. Você pode, por exemplo, criar modelos preditivos de alguns comportamentos. Né? Next Best Offer, Next Best Action, você pode ter modelo de potencial de consumo para determinados produtos, para determinadas categorias, e aí chega um momento, se você já estiver num cenário bem desenvolvido, em que esse monte de modelagem também começa a bater uma na outra. Então, às vezes você pode oferecer determinado produto ou categoria e aquele cliente tem uma chance X de aceitar e a margem daquilo é Y. E aí você tem um que a chance de aceitar é um pouquinho menor, mas a margem é muito maior. E aí você começa, bom, o que eu ofereço? E aí, isso aí já é num cenário em que você já tem essas modelagens, né? Então, você já fez o basicão ali. E aí a inteligência artificial é fundamental nesse tipo de decisão, porque tudo é real time e você, na verdade, vai ter que ter camadas superiores de modelagens também que tomam essas decisões de acordo com o que vai mudando de cenário embaixo. E isso aí é o que te permite tomar decisões certas, porque aí humanamente você não consegue mais, entendeu? Então, eu acho que assim, se a gente fosse falando numa linha de evolução, tem o básico que é ter visão única, organizada, dados cadastrais, transacionais, etc. Dali, você já pode tirar mais resultado para a empresa? Claro que sim. Você já pode fazer campanhas que vão acontecendo de maneira mais estanque, né? Às vezes meio manual, mas só para não passar a impressão aqui para o pessoal de que você precisa do cenário suprassumo perfeito para conseguir ter algum resultado. Não é. As evoluções são melhores do que o patamar anterior, digamos. Agora, porque não tem nenhum cenário perfeito, né? Ninguém. Exato. Agora, se você vai se desenvolvendo e já tem diversas modelagens preditivas, já tem diversas formas de conhecer o consumidor, a camada de inteligência artificial ela é super importante nessa tomada de decisão rápida, que não dá para fazer de forma humana, e também porque ela aprende tanto com o comportamento do consumidor quanto com o resultado, né? Então você tem que brincar também, você tem que levar muito a sério, na verdade, as variáveis financeiras, senão você pode ali comprometer boa parte do seu budget tomando decisões erradas por falta de uma camada analítica real-time de inteligência artificial. E aí, Fernanda, falei alguma bobagem aí e tal? Eu lembro que quando o SaaS me apresentou pela primeira vez essa questão dos modelos que recalibravam modelos, isso mesmo. Gente do céu, é o apocalipse. Isso aí faz o quê? Uns 3 anos.
Então... Hoje isso já evoluiu bastante, porque hoje você tem então, automação aí. Imagina como está agora, é o que essas grandes plataformas, né, que estão aí no mercado já trazem consigo. Então, eu sei que a Fernanda é do SaaS, assim, não sei, vou falar de um outro fornecedor aí que tem... Cara, não tem problema nenhum aqui. Mas assim, o SaaS eu sou fã, eu não vou tomar nenhum partido aqui, mas, por exemplo, quando você pega um stack da Salesforce que vem com o Einstein, que já tem toda a questão de inteligência artificial da IBM, plugada em um monte de coisa, inclusive na plataforma de atendimento. Então, a questão de a inteligência artificial, por exemplo, analisar texto, né, a voz é transformada em texto e o texto já é analisado e esse tipo de coisa, a gente aí está falando de CRM também, né? A gente está falando de interações que não são campanhas, mas são no atendimento. Então, acho que existe um caminho que é construir tudo isso na mão, todos esses modelos, você tem que ter um exército de estatísticos e etc. E outra coisa é você já comprar. Acho que as ferramentas elas estão vindo já bem mais preparadas do que você fazer tudo isso na mão, né? Uhum. Aí eu vou comentar aqui, eu acho que é legal entender também o background do SaaS, né? Eu não sei o quanto da audiência aí já teve contato com o SaaS, mas o SaaS é uma empresa que existe há mais de 40 anos, né? Mais de 45 anos, e ela nasceu, né, de algoritmos estatísticos, algoritmos matemáticos. Então, isso está presente em qualquer solução que nós entregamos, né? Hoje é mais popularizado a questão de uso de algoritmos, inteligência artificial, por conta da evolução da capacidade computacional, porque lá atrás os algoritmos eram similares, alguns deles ainda são os mesmos aplicados até hoje, mas não existia capacidade computacional, você precisava de dias para processar algo que hoje os computadores conseguem entregar em tempo real. Né? Então, essa evolução, ela também fez com que facilitasse aí, né, o uso da inteligência artificial em diversas aplicações, em diversos negócios. Então, a gente também evoluiu as nossas soluções para isso, né, porque realmente, antes nós éramos basicamente uma plataforma analítica, a gente tinha soluções de automação e que utilizava os resultados dessa camada analítica, que, como bem disse o André, né, a gente fazia os modelos preditivos, os modelos prescritivos ali, entendia as segmentações de clientes, o que era potencial consumo de cada cliente, fazia a otimização disso para poder distribuir a próxima melhor oferta de cada cliente, a próxima melhor ação, e chegar num planejamento ali do que eu deveria oferecer, ou em batch, ou em tempo real, para cada cliente, né? Então, hoje, o que a gente faz? Hoje a gente tem uma visão do digital, que a gente também coloca essa inteligência analítica. Então, por exemplo, quando a gente fala em teste AB na página web, ou no mobile app, né, a gente tem o que a gente chama do teste AB multivariado otimizado, onde eu preciso de um tamanho de público muito menor para o algoritmo aprender e passar a fazer recomendações ali e que vão me dar resultado muito mais rápido, né? Então, a gente tem hoje em dia facilitadores dentro da plataforma que ela agiliza a vida da área de negócios, sem que a área de negócios tenha que ter esse conhecimento estatístico e profundo. Isso é uma questão. A outra é, para aquelas organizações maiores que têm grupos aí de inteligência, de marketing, que fazem as análises dos dados, que criam esses algoritmos, a gente tem toda uma camada de operacionalização desses algoritmos. Então, facilita na obtenção, na preparação dos dados, na aplicação e teste de diversos algoritmos para enxergar ali quais são os que performam melhor ou que podem trazer um melhor resultado, e uma camada de decisão que permite com que eu combine diversos algoritmos e consiga aplicar o melhor algoritmo naquela interação. Então, eu consigo ver a performance, aplicar regras de negócio, entregar o que tenho mais chance de ter o melhor resultado, e esse resultado, ele se mantém na plataforma, onde eu consigo olhar
ou se o meu modelo ele está performando bem ou não, se ele precisa sofrer ajustes, e hoje eu consigo até, com o mecanismo de autoaprendizagem, conseguir fazer esse ajuste do modelo. Então, ele se corrige, né, de uma forma automatizada e traz uma eficácia melhor nos resultados da aplicação da inteligência artificial, né? E quando a gente fala da aplicação da inteligência artificial, não é só em dados estruturados, né? A gente está falando de imagens, a gente está falando de vídeos, a gente está falando de textos. Então, qualquer tipo de informação disponibilizada, ela é passível de aplicação e uso dentro da composição aí da visão única do cliente e aplicação desses algoritmos. É isso aí, Fernanda. É por isso que a gente está aqui num grupo heterogêneo, né, em 3, porque o SAIS oferece o SAIS ou uma outra plataforma oferece essa possibilidade, né, viabiliza isso através da tecnologia, mas é necessário sempre um outro agente, né, um parceiro, uma consultoria que implementa isso, que desenvolve, que planeja junto com o cliente, que faz essa ponte, porque é ultra complexo, né? A gente criou a Atimo até muito focada nisso, né? A consultoria recente, ela foi criada recentemente com foco justamente em apoiar os clientes na implantação de automação de marketing, jornadas, personalização de jornadas de consumidor, usando tecnologias como o do SaaS, por exemplo, né, que são ultra sofisticadas, ultra evoluídas, e dentro de uma organização, por exemplo, como a que o André faz parte, como a Renner, até tem espaço para mais de um, né, mais de um fornecedor, mais de um parceiro, mais de uma tecnologia, né, são várias, na verdade, porque é indiscutível que algumas se destacam mais do que outras em determinadas coisas, né, então até o papel da consultoria e do próprio desejo do cliente é que, olha, não, eu prefiro atuar com essa plataforma, com essa ferramenta aqui em Analytics, por exemplo, porque ela é melhor, e essa aqui a gente vai usar em CRM, essa aqui a gente vai usar em Automation, embora todas também proporcionem um ecossistema 360, né? A SaaS, por exemplo, tem o CI 360, que é uma evolução disso também, né? Tudo na nuvem. A gente está chegando pertinho do fim, eu vou trazer mais uma perguntinha, mais uma nossa aqui, e depois vou trazer uma pergunta ou duas da nossa audiência, tá bom, pessoal? Mas olha só, a gente tem aqui um ponto que a gente já tinha até alinhado antes, que é como construir um processo de personalização em escala, né? Então, assim, a gente falou muito de quantidades enormes de dados, de base de dados de clientes na casa de milhões, né? Então, assim, é humanamente impossível, né? A gente teria que ter, por exemplo, dentro de uma organização como a Renner, uma pessoa para cada cliente, né? Imaginou? Se a gente não tivesse tecnologia, eu teria que ter um analista para atender cada cliente. Impossível. Então, em que momento, assim, e como que a gente constrói um processo de personalização em escala, né? Não sei se o André pode dar um pouquinho também de um depoimento para a gente, mas, sem dúvida, é através da adoção de tecnologia, através de tudo isso que a gente já falou aqui. Eu acho que a gente fecha bem dizendo para a audiência, olha, para você ter uma jornada do cliente, né, uma jornada do consumidor, que seja altamente personalizada e num nível, né, num volume que tem que ser em escala, porque você está falando de milhões de pessoas, como que a gente pode estruturar e construir isso, né? Dá um pouquinho aí para a gente, André, de uma luz, né, de um case aí do que você já fez. Bom, vamos lá. A gente, às vezes, eu queria passar aqui, como é uma conversa com diversos profissionais, uma visão bem prática, tá? Então, a gente tem que se perguntar, assim, o que é, do ponto de vista do cliente, personalização? E mais do que isso, que tipo de personalização realmente facilita a vida do cliente e torna o seu serviço melhor para ele? Então, só para a gente não ficar muito falando, meu Deus, como que eu vou chegar nesse nirvana que eles estão falando ali e eu estou tão longe disso, como que eu faço? Então, acho que assim, o básico é você ter a visão única organizada ali e ter muito claramente o que você consegue personalizar na entrega. Então, também não adianta você investir tanto em analytics se você não tem nem condição de fazer entregas diferentes para pessoas diferentes. Agora, quando a gente fala de, por exemplo, um varejista, né, que eu estou num varejista hoje, já tenho uma experiência grande aí de varejo,
ou em qualquer outro modelo de negócio em que você, sim, tem muitos produtos diferentes para oferecer. Bom, então eu deveria conseguir entender muitos perfis diferentes, né? Dado que eu tenho muitos SKUs para oferecer. A personalização, acho que, assim, para você começar, eu começaria por determinar o valor do cliente para a empresa. Então, acho que o bom e velho RFV que às vezes todo mundo fala, que coisa antiga, mas na prática às vezes falta, sabe, a estatística descritiva, não estou nem falando da preditiva. Então, entender quem são os clientes que eu preciso aumentar o valor, os que já têm valor alto e tudo mais. A segunda coisa é entender necessidades diferentes para clientes do mesmo segmento de valor. Então, eu posso ter clientes de altíssimo valor acumulado lá, transacional, mas cada um tem uma necessidade diferente. Então, também ainda estou falando aí de clusterização, talvez alguma coisa de Next Best Offer mais simples. Isso aí já é um ótimo começo. E isso não é impossível, caríssimo, ou não vou mais usar essa palavra, tá? De custo muito alto, investimento muito alto, e você já começa a separar comportamentos básicos que você começa a ativar de formas diferentes. Então, às vezes, um trabalho analítico não tão complexo como isso que eu falei, ele já traz um retorno absurdo, porque ele gera a percepção de personalização. Então, por exemplo, quando você pega um e-mail marketing, que é outra mídia que também, nossa, e-mail, quem que abre e-mail, não sei o quê. Mas se você faz um trabalho bem feito de uma campanha 360, em que o e-mail marketing minimamente tem regras de negócios, que olhem carrinho abandonado do site, que se é aniversário aparece uma coisa, se não é aparece outra, se a pessoa usa produtos de reposição, por exemplo, sei lá, protetor solar. Se ela não está comprando com você, ela vai comprar com outro, porque ela tem uma recorrência. Isso não é complexo de descobrir. Então, se já está acabando um determinado produto de compra frequente, ali no e-mail marketing daquela pessoa aparece aquilo, no da outra não aparece. Então, esse tipo de personalização, que no fim das contas é segmentação, né? Por trás você vai ter um grande quebra-cabeça ali de possibilidades, diversos grupos de clientes. Isso aí já dá uma sensação de personalização para o cliente, e é o que a Fernanda falou. Às vezes, no contexto, o fato de você fazer isso, que ainda é simples, perto de tudo que dá para fazer, mas quando chega na hora certa, a pessoa vai lá e toma uma decisão de compra. E isso é dinheiro que não entrava antes na empresa e pode passar a entrar. Então, eu acho que, sendo muito prático, dá para começar simples e dá para alavancar resultado de maneira rápida, não tão complexa, e esse dinheiro vai pagar o investimento numa tecnologia melhor. Então, aí na minha vida de alguns bons anos aí de CRM, essa história de pagar com o retorno que você já trouxe é uma coisa que costuma dar certo, né? E aí você vai evoluindo. Então, acho que a personalização não é uma coisa impossível, e eu acho que também uma coisa que eu gosto de fazer é misturar gestão de clientes, CRM, não só com esses dados transacionais, mas com pesquisa também. Perguntar para o consumidor dá muito certo também. Então, às vezes você evita pegar um caminho muito complexo, pega um mais simples por ter feito pesquisa. Pesquisa quali, pesquisa quanti, óbvio, olhar resultado de campanha, transacionais e tal. Isso aí te ajuda a descobrir que tipo de personalização é relevante. Então, acho que mais do que personalização, a gente tem que pensar em relevância. Relevância na comunicação, no contexto, no mix de mídia que você faz, e aí torna a jornada mais fácil, mais simples, um call to action mais claro. Isso aí tudo traz relevância para o consumidor. Então, não acho que seja uma coisa assim para quem está começando desanimadora, sabe? Bem pelo contrário, dá para fazer um trabalho legal, simples no começo, ir se pagando, mostrando o resultado para a empresa, e também dá para chegar rapidamente num cenário muito mais amplo
igual que a Fernanda descreveu aqui, com maestria sobre as tecnologias disponíveis hoje. O que vocês acham? Faz sentido, Fernanda? Faz sentido. Fernanda, e aí? Eu acho que o caminho aí eu vou colocar um pouco, né, do que eu vejo, né, dos clientes que acabam tendo um caso de êxito aí na implementação dos projetos. Eu acho que um ponto importante é pensar em casos de uso de forma evolutiva. Né? Então, você pensar numa necessidade de negócio, pensar numa jornada que você quer estabelecer para o seu cliente e trazer esses elementos para que a tecnologia possa viabilizar isso. Né? Então, ter a capacidade de captar os dados que são necessários para essa jornada, aplicar o analytics necessário para essa jornada, uma segmentação, um entendimento do perfil do cliente, ter os touch points definidos, a estratégia da jornada do cliente, fazer a combinação das informações online e offline desse cliente. Quando eu digo online, é o comportamento dele no mundo digital, que te diz certas informações, combinado com o que você conhece desse cliente. Hoje, existe uma distância ainda muito grande, né, entre essas fontes de informações, elas não são combinadas e usadas da melhor forma, mas o pouco que você já consegue juntar dessas informações, ela já traz um ganho bem significativo no resultado que você busca. E fazer esse encadeamento, né, dentro da jornada, para que efetivamente você consiga engajar o cliente e busque o resultado da conversão. Então, eu acho que isso são casos de uso que você pode implementar, você vê o resultado disso, e você, com a automação, com a plataforma que te permite ter toda essa trilha, né, captada e disponibilizada, você consegue fazer análises ali, tirar insights dali, para que você possa ou corrigir, ou melhorar, ou implementar novos casos de uso. Né? E assim a gente vê que as organizações, elas têm evoluído, então elas não saem fazendo lá campanhas em tempo real no momento zero, mas é uma capacidade de aprendizado, mesmo porque as organizações precisam preparar os seus canais para poder fazer a personalização ali, elas precisam preparar suas áreas, por exemplo, de geração de conteúdo, para que criem os conteúdos que possam ser consumidos, e ela também precisa saber como ela vai combinar aí o que ela conhece do cliente para fazer a personalização adequada. Então, tendo a tecnologia que possa juntar esses pedaços e colocar isso numa única jornada ali, isso facilita, né, execução, monitoramento e agilidade, né, nas novas implementações aí de estratégias de engajamento. Você falou uma coisa que para mim é chave, Fernanda, que é a gente começar baby steps, né, muitas vezes. Se o cara está começando ainda, é claro que no nível de empresas que a gente até está falando, isso não está no momento zero, mas muitas vezes precisa ser reorganizado, né? O André falou também bem, não adianta você querer partir para um processo de personalização em massa se você não está resolvendo o básico ainda de automação, de mensageria e tal. Então, assim, até de analytics, né, de CRM. Então, você ter micro-achievements, né, você ter micro-vitórias, cara, causa impactos positivos na organização inteira, né, até nos times que estão envolvidos, porque é comum a gente pegar projetos muito ousados de implantação que vão se arrastando, passa às vezes meses, até um ano, e aquilo não terminou, e aí você não consegue concluir, não faz bem para ninguém, não motiva, né, as pessoas cansam, e aí aquele negócio perde valor. No fim das contas, a diretoria, o C-Level vai dizer, olha, não valeu a pena o investimento, mas é porque o projeto teve uma concepção, talvez até uma execução que não faz sentido, mas eu acho que foi chave isso. Olha, vamos começar pequeno, não é impossível, o importante é começar. A transformação digital, ela foi catalisada aí pelo enfim, nosso Covid, mas vamos ver o lado positivo disso, né? As empresas estão realmente se digitalizando ainda mais, né? Pessoal, a gente tem aqui perguntas da audiência, os nossos pontos aqui já foram, né? A gente até tem aqui um ponto de dicas, mas vamos para essa pergunta que eu acho que ela é interessante. Eu vou trazer o seguinte, o Marcelo perguntou assim, a personalização em escala, porque ela tem a ver com o que a gente está falando, né?
é a principal promessa do Data Driven Marketing. Várias pesquisas já apontam que consumidores querem personalização, mas poucas empresas conseguiram chegar nesse nível, apesar de já terem investido. Onde está o problema e por que isso acontece? Eu vou complementar. Recentemente eu dei uma palestra e aí eu usei um dado do Gartner, do CMO Spend Survey de 2019 do Gartner, se eu não me engano. Não sei se foi do Gartner ou se foi do State of Marketing da Salesforce, mas a informação é a seguinte, não só o cliente que a gente está falando aqui é o cliente empresa, né? Mas o consumidor também espera personalização, mas ele também não está disposto a abrir mão da sua privacidade para isso. Então, eu tenho aqui 2 perguntas em uma, tá? Então, vamos para a questão da customização aqui, para a pergunta original para o André, e a questão da privacidade para a Fernanda, porque a gente responde, os 2 respondem a mesma pergunta, né? Eu vou repetir rapidinho. A personalização em escala, né, a promessa do Data Driven, várias pesquisas já apontam que os consumidores querem personalização, mas poucas empresas conseguiram chegar nesse nível, apesar de já terem investido. Onde está o problema e por que isso acontece? E aí depois a Fernanda pode falar um pouquinho da privacidade e até da segurança, tá? André, e aí, cara? Bom, sobre personalização em massa e tal, a gente pode personalizar um monte de coisa, né? A gente pode personalizar a comunicação, né? A ativação, a oferta dos produtos. A gente pode personalizar o atendimento. Dependendo do produto ou serviço que você vende, você pode personalizar o próprio produto. Então, a personalização, ela é aquilo que eu falei. A gente tem que entender, a partir do ponto de vista do consumidor, qual é a personalização que ele julga relevante. Porque senão você também fica num mundo de querer personalizar um monte de coisa e se perde nisso, né? Eu acho que a tecnologia e as soluções, elas não têm que existir como fim, mas como meio. Então o cliente, a gente tem que ter a capacidade de entender o que é relevante para o cliente. A partir do momento que você entendeu isso, a personalização, ela tem sim acho que ela é a grande promessa do marketing orientado a dados. Acho que era essa a pergunta, né? Exatamente. Mas ela tem que sempre estar linkada a uma investigação constante do desejo do consumidor e também a resultados. Então, claro, todo mundo usando o bom senso ou até o senso comum, que cada um tem o seu, né? Até o próprio senso comum, cada um tem o seu. Assim, você fala, eu não quero ser atendido num call center e ter que contar uma história que eu já contei para o vendedor. Ok, esse é um exemplo muito básico, muito rústico. Agora, quando você começa a entrar no nível de personalização assim, super, super sofisticado, a gente tem que se perguntar até que ponto isso está trazendo retorno, até que ponto isso está trazendo diferencial competitivo, está gerando barreira de saída. Então, enquanto a personalização ela cumpre esse papel, você torna a vida do consumidor mais fácil, mais interessante com você versus concorrência, ótimo. Quando ela não cumpre mais esse papel, fica esquisito, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que ser muito prático de não deixar de olhar qual é o resultado que a personalização está trazendo e olhar se ela está sendo relevante mesmo para o consumidor ou se ela é só uma moda, né? Com certeza ela é importante, tá, gente? Eu não estou criticando isso, não. Mas eu acho legal sempre puxar para a terra. Então, assim, a gente tem que mirar nas melhores tecnologias de ponta, ter um roadmap claro, mas entender onde você quer chegar, quando, cada etapa e por quê, e quanto que aquilo vai te dar de retorno. Isso então, faz sentido, né, André? Oi? Não, desculpa, te interrompi, pode concluir. Não, acho que concluí já. Isso faz sentido no que eu até citei, né, que a Fernanda pode, eu acho que finalizar para a gente, o nível de personalização, né, também está aí diretamente relacionado à disposição do cliente de compartilhar os dados dele com a empresa, né. Como eu disse, esse relatório dizia que a maioria dos clientes querem alta personalização,
mas nem todos estão dispostos a compartilhar todos os dados, todas as informações necessárias para que isso aconteça, né, Fernando? Então, é um desafio isso, né, juntando a questão da segurança de dados, né, possibilidade de, enfim, vazamento de informações e tal, né? A tecnologia ajuda a gente com isso. Existe um grande desafio aí, né, dessa questão do quanto o consumidor está disponível a entregar informações suas ali para ter uma troca, né, uma experiência personalizada. A gente vê que isso não é algo, principalmente indo para o mundo digital. A gente fez uma pesquisa olhando a visão do consumidor até 2030, né, e essa transformação digital até lá. Né, a gente teve uma antecipação disso, né, uma aceleração disso, mas em termos de ter a confiança em compartilhar os seus dados com uma marca, é baixíssimo o índice do cliente do consumidor que aceita isso em troca da personalização, porque ele não sente confiança na marca. E aí a indústria, né, onde o consumidor mais confia em compartilhar seus dados é a área de medicina, de atendimento à saúde, porque ele entende que ali ele vai ter um atendimento melhor, né, algo que beneficia a saúde dele, né, mas não tem nada, não tem uma relação comercial, né. Então, esse é um dado interessante, porque o cliente, ele não necessariamente ele precisa te dar o dado completo ali para você personalizar. Existe uma coisa que hoje as empresas têm nas mãos, mas ela ainda não sabe aproveitar. Quando a gente fala dos dados históricos do cliente, a gente consegue entender também o comportamento desse cliente nos canais de interação. Quando você tem um prospect num canal que ele chega, né, no teu canal aí de compra, seja digital, enfim, você consegue comparar o comportamento desse prospect, desse lead, com algum cliente que você, com os segmentos dos clientes que você já tem. Então, você consegue saber se aquele prospect que você está adquirindo ou que está interagindo com a tua marca, ele tende a ser um bom cliente no futuro. Então, assim, a questão do dado aí, os dados que as empresas têm, eles podem ser utilizados para a personalização. E hoje o fato é, uma personalização num site web, 90% das empresas não utilizam o dado histórico do cliente. Eu vivencio isso nos clientes que eu vou, né, e eu falo, mas como você personaliza? Não, a gente usa a informação que o cliente está oferecendo ali, ou que vem da DMP. Mas se o cliente passa a usar a informação que ele tem do cliente dele para alimentar esta personalização na web, ele já vai ter um outro resultado dessa campanha. E o que eu vejo é assim, a eficiência nas campanhas digitais, elas têm vem caindo ao longo do tempo, né? E essa junção de informações, ela é muito importante para que você consiga ter novos índices aí de aumento de resultado. Então, quando a gente fala da proteção de dados, existe um dado né, disponível que a empresa pode utilizar melhor aplicando a tecnologia adequada para isso. Em relação à disponibilização do dado pelo cliente, não é isso que vai ser o crucial, né? Mesmo porque a gente tem aí o fim do cookie de dados terceiros, né? Que isso a empresa vai ter que estar preparada. Especula-se, né? Para tratar internamente, né? Então, a empresa que estiver melhor preparada para isso, ela vai conseguir entregar uma experiência melhor, e aí entra a vinculação disso no engajamento com o cliente. O cliente percebendo valor nas comunicações que ele recebe, ele vai gerar uma troca muito maior ali de informação, de percepções, porque ele entende que aquilo ali vai trazer algo de uma experiência positiva para ele. Legal, pessoal. A gente já avançou um pouquinho no tempo e eu queria que a gente fosse para as considerações finais. Eu costumo falar pedir o seguinte, em um tweet, 140 caracteres, uma dica, porque 3 não dá, né? A menos que dê, mas essencial para quem está começando a investir em Martech. Tá? André, consegue para a gente, em um tweet, 140 caracteres? Eu vou dar uma dica que a gente não comentou aqui,
mas eu começaria já com uma metodologia ágil, porque isso te permite determinar os casos de uso mais necessários, te permite errar rápido e barato se for necessário, um aprendizado para quem está começando qualquer assunto, tudo que tem a ver com formas de aprendizado, né, de inovação, é importante. Então mistura ali, tem aquele desenho que eu gosto, né, que você pega o Design Thinking com Lean Startup, depois o Agile, e aí pronto, você consegue fazer uma concepção de uma ideia focada no cliente, com uma metodologia para errar, acertar, crescer. Então a minha dica seria essa. E o momento merchan é para vocês todos ficarem de olho aí no LinkedIn da Renner, porque tem muita coisa legal nessa linha de Martech para surgir aí. Então fiquem de olho, é uma marca que está investindo muito em inovação, muito nessa área. Então quem tiver interesse, fique aí ligado no LinkedIn da Renner, que deve ter novidade logo logo. Legal. Muito bom. Depois eu acho que vale até disponibilizar o LinkedIn de vocês, né, pessoal, para a turma se conectar aí, acho que é sempre importante. Cara, achei demais você falar de Agile e tal, porque a gente tem tudo a ver com o que a Fernanda tinha falado antes de começar pequeno e os quick wins, né? Tudo a ver. Eu acho que matou a pau aí, muito bem. Fernanda, em um tweet aí, o que você tem de dica para começar a investir em Martech? Eu ia comentar isso, estabelecer um caso de uso, um MVP, né, que é um menor produto viável aí, com base a um desafio de negócio, investir na tecnologia que atenda a esse caso de uso, mas com uma visão de crescimento aí, né, e eu acho que a questão da inteligência artificial, você tem diversos patamares, ela é o diferencial realmente para você fazer algo personalizado e para você mostrar valor para o negócio. Né? Então, eu acho que tem diferentes escalas, mas eu acho que aplicando o inicial ali, fazendo uma segmentação, entendendo o teu público, você já vai trazer um valor agregado muito importante para o negócio. E se vocês quiserem, né, conhecer um pouco mais aí das tecnologias SaaS que nós temos, a página do SaaS, do Customer Intelligence, nós temos a parte lá do CI 360, que abrange todos esses tópicos aí que a gente debateu hoje, e eu acho que vocês conseguem ter um pouco mais aí de visibilidade de como aplicar isso ao negócio de vocês. Muito bom, legal. E também convidar vocês para conhecerem os canais virtuais da nossa empresa, também a Atimo.digital, vocês podem encontrar tanto o site, LinkedIn, mídias sociais. A gente é novinho ainda, mas já com muita bagagem, muita experiência. A gente já é, inclusive, partner size, né, Fernanda? Então, assim, vamos tentar aí construir os pilares, as bases sólidas para ajudar aí as empresas e os consumidores, né? Eu achei muito bom, agradeço a vocês em nome da Abrad e deixo as portas abertas para voltarem. A gente esse tema ele é novo, a gente vai com certeza fazer outras rodadas, falar disso de novo. E foi muito bom. Aprendi muito com vocês, eu acho que a audiência também. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigada aí, Carlos. Obrigada, Super André, obrigado. pela oportunidade. Prazer. Obrigada, tchau, pessoal. Tchau.